Bem-vindo à segunda parte com o Dr. Rob Eaton, Doutrina e Convênios, sessões 3 a 5. Eu estava lendo isso como um evento extraordinário, mas 8 meses depois, quando Martin vai para Harmony e agora tem um pedido ainda mais audacioso, na verdade, ele agora está dizendo: eu gostaria de ver as placas. Sua esposa abriu um processo por fraude contra Joseph. Ele gostaria de ver as placas antes de pedir o manuscrito emprestado por um tempo. Portanto, na seção 5, versículo 21, esse é aparentemente um processo em andamento para Joseph Smith, que ele ainda não concluiu 8 meses depois. Da mesma forma, Martin fez progressos e foi informado que, condicionalmente, ele poderia ser uma dessas 3 testemunhas se arrependesse. Então, os versículos 11 a 13 e 18, John, você poderia ler esses 4? Então, do 11 ao 13, e vou ler o 18 na seção 5 agora. 11 a 13. Certo. E ao teu testemunho serão acrescentados os testemunhos de 3 de meus servos, que chamarei e ordenarei, a quem mostrarei essas coisas, e serão enviados com minhas palavras, dadas por teu intermédio. Sim, saberão com certeza que essas coisas são verdadeiras, porque dos céus lhes declararei. Dar-lhes-ei poder para verem e considerarem essas coisas como são. E o testemunho delas também irá condenar esta geração, se contra elas endurecer o coração. Versículo 18. Mas antes de conseguir fazer isso, Martin é informado de que precisa se humilhar ainda mais. No versículo 24, eis que lhe digo que ele se exalta a si mesmo e não se humilha suficientemente perante mim, mas se prostrar-se perante mim e humilhar-se em fervorosa oração e fé, com o coração sincero, então permitirei que veja as coisas que deseja ver. E, que visão ele tem! E então, o versículo 28. E agora, se ele não se humilhar, e isso remete ao que Hank estava dizendo, e não me reconhecer as coisas erradas que fez. Portanto, ele não poderia dizer, sim, mas eu sou a vítima aqui. Veja, eu estava preso nessa situação terrível. Na verdade, tanto Martin quanto Joseph poderiam ter dito, eu sou a vítima aqui. Mas o Senhor está dizendo, você precisa confessar, precisa reconhecer o que fez de errado. Vocês se comprometeram a fazer algo e quebraram esse compromisso. E continua no versículo 28. E agora, a não ser que se humilhe e reconheça perante mim os seus erros e faça convênio comigo de que guardará meus mandamentos e exerça fé em mim. Eis que lhe digo que não verá essas coisas, porque não lhe permitirei ver as coisas de que falei. Enquanto você está falando, fico repetindo em minha mente o filme Testemunhas. Eles fizeram um trabalho muito bom ao mostrar isso. Eles estão todos lá dentro esperando para comer e Martin Harris está do lado de fora, perto da cerca, como você descreveu, e ele não quer entrar. E a maneira como eles retrataram isso, eu achei muito, muito bem feita. Você pode obter testemunhas nas Escrituras Vivas. Acho que também está no Amazon Prime. E você pode assistir à representação do momento em que Martin entra para comer e finalmente diz a eles: perdi minha alma, perdi o manuscrito. Assisti ao filme Testemunhas em preparação para este episódio. Gostei muito e foi instigante. Por coincidência, também ouvi anteriormente o livro de Susan Easton Black, Inegável. Uma maravilhosa visão geral concisa do processo das 3 testemunhas e da vida de cada uma delas. Aprendi coisas que não sabia antes. Muito bem feito. Ao nos concentrarmos em suas vidas, como todos sabem, é interessante que cada um dos 3 tenha deixado a igreja, e ainda assim, permanecido fiel ao seu testemunho do livro de Mórmon. Em seguida, o Elder Oaks, em seu discurso O Testemunha, disse que os 3 seguiram caminhos separados, sem nenhum interesse comum em apoiar um esforço de conluio. Mas até o fim de suas vidas, períodos que variam de 12 a 50 anos após suas excomunhões,
Nenhuma dessas testemunhas se desviou de seu testemunho publicado, ou disse qualquer coisa que pudesse lançar qualquer sombra sobre sua veracidade. Sabemos que a evidência intelectual por si só não será suficiente para mudar a mente das pessoas. De fato, no versículo 7 da seção 5, o Senhor lhe diz: Joseph, se você mostrar as placas às pessoas, isso não convencerá os de coração duro. E sabemos, pelo capítulo 2 de 1 Coríntios, os maravilhosos ensinamentos de Paulo no site, que é somente por meio do Espírito que obtemos um testemunho duradouro das verdades espirituais. O Elder Bednar disse: um testemunho da verdade pelo poder do Espírito Santo que convidamos a entrar em nossa alma produz um conhecimento e uma iluminação espiritual, uma convicção mais segura, mais poderosa e mais duradoura do que aquela que pode ser recebida apenas por meio da visão, da audição, do toque ou de argumentos racionais. Mais ou menos como um mingau de aveia espiritual, as coisas que permanecem com você são as convicções nascidas do Espírito. Mas, dito isso, o Senhor vê os depoimentos das testemunhas como tendo um papel importante, talvez dando às pessoas uma razão intelectual para parar e levar essa história a sério e, em seguida, realizar o trabalho que será necessário para que elas eventualmente recebam esse testemunho espiritual, porque ele continua a nos fazer publicar os depoimentos das 3 e 8 testemunhas com o livro de Mórmon, onde quer que ele seja publicado. Estamos olhando para trás há algumas centenas de anos, mas pense nas comunidades daquela época com aquelas testemunhas, os 3 e os 8, aquele cara que mora na rua de baixo. O quanto isso pode ser mais poderoso do que quando elas estão bem ali e estão entre vocês em sua vizinhança. Sempre pensei na época no que isso significava para eles. Adoro a frase que Alma usa. Se vocês derem lugar, adoro essas duas palavras. E sinto que talvez, ao ler esses testemunhos dos 3 e dos 8, eu tenha lido como eles são diferentes. Tenho certeza de que falaremos mais sobre isso. E se isso pode permitir que você dê espaço para passar de duvido para imagino. Esse pequeno passo de eu duvido para eu me pergunto. Pode dar lugar. A todos que estão ouvindo e que ainda não estudaram o livro de Mórmon e não o levaram a sério, vocês podem fazer esse convite? Façam esse exercício e se abram sua mente e seu coração o suficiente para contemplar a possibilidade de que realmente havia placas. E, em seguida, estudem o livro de Mórmon com seriedade e perguntem a si mesmos: o que parece mais provável que o jovem Joseph Smith, com educação tão limitada em um período de tempo tão curto, cerca de 66 dias úteis, tenha produzido essa obra extraordinária e mentido sobre como a fez, ou que vocês estejam realmente lendo as palavras de Nefe e Jacó, Mórmon, Alma e Moroni. Veja o que lhe parece mais plausível e depois leve essa resposta para o alto da montanha, se quiser, para o Senhor e pergunte: será que acertei? E quando você pergunta com fé e real intenção, por meio do poder do Espírito Santo, Moroni nos promete: você pode vir a conhecer a veracidade do livro de Mórmon, assim como Martin o aprendeu por si mesmo. Mesmo que não recebamos os anjos, saberemos por meio do Espírito, com a mesma certeza de sua veracidade. John, você se lembra de nosso episódio com Joe Spencer sobre 2 Nefe 27? Não pode ser sobre o livro, tem de ser sobre as palavras do livro. Muito bom. Também colocaremos um link para isso em nossas notas do programa. Há muitos extras que você poderia assistir esta semana. Mas esse episódio com o Dr. Spencer realmente mudou a forma como eu vejo. Ei, por que não podemos mostrar as placas para todo mundo? Porque não se trata do livro, mas das palavras do livro. As placas podem convencê-lo, mas as palavras o convertem. E por falar nos desígnios de Deus a longo prazo, quem o segundo Nefe 27 está citando? Isaías, que viu um livro que estava selado e que seria falado sobre os telhados. Então, John,
Você já falou um pouco sobre o resto da história da vida de Martin Harris, mas deixe-me dar uma rápida passada. Ele e Joseph respondem, novamente, bem a algumas repreensões bastante severas do Senhor, e isso permite que Martin tenha o privilégio, 3 meses depois, de se tornar uma das 3 testemunhas. E novamente, adoro como isso é retratado no filme Testemunhas. Em agosto de 1829, ele hipoteca sua fazenda, que mais tarde terá de vender para financiar a publicação do Livro de Mórmon. Em junho de 1830, ele e sua esposa se separam e nunca mais se reencontram. Se Martin teme perder sua esposa, o medo é bem fundamentado. Ele faz um sacrifício extraordinário para ser fiel ao que Deus lhe pediu para fazer aqui, ao custo de seu casamento. Em 1835, ele e 2 outras testemunhas selecionam e ordenam os homens que, por fim, se tornam o quórum dos 12 apóstolos, mas em 1837, ele se desentende com Joseph por causa do fracasso da Sociedade de Segurança de Kirtland e é excomungado. Em seguida, ele passa dos Shakers para os Strangites, para a Igreja de Cristo e serve como zelador do Templo de Kirtland por muitos anos. Outra coisa pela qual devemos ser gratos a ele. E finalmente, após vários convites, em 1870, ele se junta novamente aos santos em Utah, é batizado novamente, morre em 1875, e assim como as outras 2 testemunhas, suas palavras finais são literalmente seu testemunho do Livro de Mórmon. É como se eles sentissem que sua salvação depende de serem testemunhas valentes. O Elder Cook sugeriu que talvez o nosso também o faça, não em relação ao Livro de Mórmon, mas em termos de sermos testemunhas de Cristo. Ele ensinou que em todas as coisas devemos nos lembrar de que ser valentes no testemunho de Jesus, citando Doutrina e Convênios, 76, versículo 79, é o grande teste de divisão entre os reinos celestial e terrestre. Queremos ser encontrados no lado celestial dessa divisão. Deus tem grandes expectativas em relação a todos os seus servos, mas especialmente em relação àqueles a quem confia responsabilidades sagradas. E felizmente, ele não é apenas justo, mas também misericordioso. Portanto, quando pecamos, se nos arrependemos e recebemos a correção divina, bem, ele nos abençoa com segundas e terceiras chances e oportunidades ainda maiores. E o Salvador convida todos nós que seguimos a servir de testemunhas como Joseph, a servir de testemunhas de Cristo e de seu sacrifício expiatório e de seus ensinamentos do Pai Celestial e de seu plano e de sua misericórdia, da restauração e dos profetas vivos. É um privilégio, como foi para Martin Harris, servir como testemunha do Livro de Mórmon para todos nós que seguimos Jesus Cristo servir como suas testemunhas. Mas isso exige que nos importamos mais com o que Deus pensa de nós, do que com o que qualquer outra pessoa pensa de nós. Rob, uma coisa que acho interessante no final da sessão 5 é que o Senhor diz no versículo 34, sim, vamos parar aqui por algum tempo. Eu providenciarei os meios pelos quais você poderá realizar o que lhe ordenei. O Senhor já havia colocado em prática o processo com Oliver Cowdery. Tenho outra maneira de fazer isso. Sim, você pecou. E não se preocupe, vou providenciar meios para que minha obra prossiga. Vai dar tudo certo. Quando você pensa nisso, juntamente com João falando sobre como Isaías foi inspirado séculos antes a fazer isso, Mórmon foi inspirado a traduzir e incluir o primeiro e o segundo Nefi, com um propósito sábio que ele não conhecia. Isso me faz lembrar de algo que o presidente Eyring dizia frequentemente quando lhe entrevistei para sua biografia. Deus joga xadrez de dimensões infinitas. Vemos isso acontecendo aqui. É quase como se os desígnios de Deus não pudessem ser frustrados ou algo assim. Falando de Oliver Cowdery, é interessante conhecer sua história e como ele acabou em Harmony, Pensilvânia, literalmente na porta do profeta. Joseph Smith Sr.
que é um personagem interessante na história da igreja. Digamos que seu currículo é bem diferente do dos atuais membros da primeira presidência e do Quórum dos 12. Ele não era um cirurgião cardíaco, jurista ou líder acadêmico de classe mundial. Ele lutou para sobreviver como fazendeiro, e ainda assim, eu o amo como uma espécie de substituto para todos nós na igreja, quando ele recebe a revelação que se torna a seção 4. Ele tem uma pergunta sobre qual é o seu papel em qualquer coisa que esteja acontecendo. Em fevereiro de 1828, ele viaja mais de 120 milhas até Harmony para ver seu filho e buscar a orientação do Senhor. Naquela época, ele e a esposa tinham um hóspede em sua casa que os estava importunando com perguntas sobre Joseph e as placas, e francamente não tinha dado certo quando eles falaram publicamente sobre essas coisas no passado, e eles estavam compreensivelmente receosos. Eles não lhes deram muitas informações. Mas depois de receber a revelação que hoje conhecemos como seção 4, Joseph Smith Sr. volta para casa e se abre. E aparentemente ele e Lucy se abrem e testificam de forma tão eficaz que esse jovem fronteiriço recebe um testemunho espiritual tão forte que o impele a fazer aquela viagem de mais de 120 milhas até Harmony, Pensilvânia. E é assim que Oliver Cowdery acaba chegando à porta de Joseph. Joseph Smith Sr. torna-se, na verdade, um dos primeiros membros missionários desta dispensação. E esse é um dos pontos principais que quero destacar com essa sessão. Embora seja maravilhoso para os missionários de tempo integral, é ótimo para todos nós que compartilhamos o Evangelho. Francamente, é uma carta para qualquer um de nós que queira servir no reino de Deus. Como você disse, essa não era uma sessão missionária originalmente. Não há igreja, não há serviço missionário. Sim, não havia chamados, muito menos crachás. A igreja ainda não havia sido organizada. Por isso, acho que esse é um exemplo doce, mas importante, de como podemos tirar mais proveito desse texto, mais proveito dessa revelação, quando entendemos sua história de fundo. Isso não foi entregue apenas aos missionários do CTM, embora certamente seja relevante para eles. Robert, podemos ver versículo por versículo? Vamos lá. John, você poderia começar lendo o versículo 1? Com certeza. Agora, eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. O presidente Nelson ensinou que não há nada acontecendo na Terra neste momento que seja mais importante do que isso, referindo-se à coligação de Israel em ambos os lados do véu. Não há nada de maior importância, absolutamente nada. Minha esposa e eu adoramos servir como presidente de missão, mas é exaustivo. Alguns dias depois de voltarmos para casa, alguém nos perguntou: "Vocês sentem falta disso?" E eu pensei: "Você já correu uma maratona? 5 minutos depois, você não está ansioso para correr a maratona novamente, embora esteja muito feliz por tê-la feito. Mas se você deu tudo de si, está emocionalmente esgotado, às vezes até mesmo no meio da corrida, eu me vi talvez muito consumido pelos aspectos mais desafiadores do chamado, mas em um domingo tive um dia muito agradável em que pude usar um pouco do meu alemão, pude me conectar com uma mulher cujo marido ainda não era membro, mas que vinha fielmente à igreja há anos. O batismo dela foi realizado 7 anos depois daquele domingo. Uau! Foi há muito tempo. Eu estava falando no sacramento. Senti-me abençoado e guiado pelo Espírito. E o Espírito sussurrou para mim: "Isso foi apenas alguns meses depois da metade da nossa missão. Este é o chamado dos seus sonhos. Por que está se lamentando? Aproveite as partes boas." Esse foi um conselho realmente útil e transformador para que eu me concentrasse na alegria de servir no reino de Deus e não nos aspectos mais difíceis e emocionalmente desafiadores do chamado. Sim, nós nos cansamos no trabalho porque somos mortais, mas não precisamos nos cansar do trabalho. Versículo 2. Deixe-me ler a primeira parte dele. Faremos uma pausa, porque quero ouvir o que John tem a dizer sobre embarcar.
Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus. John, a razão pela qual você sabe tanto sobre esse versículo é porque escreveu um excelente discurso que já ouvi muitas vezes. Não foi o tema dos jovens há 4 anos atrás? Sim, e foi aí que descobri algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, embarcais, como eu disse, aparece apenas uma vez em todas as escrituras. Você pode encontrá-lo em uma sinopse, o texto em itálico antes de um capítulo, mas no texto real das escrituras, uma única vez. Quando procurei no dictionary.com, ele dizia algo como embarcar em um navio, aeronave ou veículo, como em uma viagem. E eu ri em voz alta, porque pensei que não se pode embarcar. Se você entrar em um avião e ele partir, isso pode causar um grande desconforto físico. Não se pode entrar em um navio e sair. É uma espécie de sensação de estar com os dois pés dentro. Se você vai embarcar e quando continuar, procure servi-lo de todo o coração, poder, mente e força. Quero dizer, isso soa como entrar com os dois pés, para que no último dia vocês possam permanecer irrepreensíveis diante de Deus. John, já ouvi essa palestra muitas vezes. Quero que todos ouçam sobre a Halfway Harvey. Certo? Havia dois garotos que eram vizinhos, chamados Marvin e Harvey, ou Marvin e Harvey. Certa noite, Marvin foi para a cama, dormiu uma noite inteira, levantou-se, tomou banho, vestiu-se completamente, tomou o café da manhã e disse à mãe: Eu te amo com todo o coração. Foi para a escola, onde assistiu a todas as aulas, almoçou, depois foi para o treino de futebol americano, onde era um zagueiro, voltou para casa, jantou, leu as escrituras e foi dormir. Agora, seu vizinho Harvey, seus amigos o chamavam de Halfway Harvey, porque ele parecia fazer tudo pela metade. Ele se levantou certa manhã, ainda meio dormindo depois de meia-noite de sono, e se vestiu pela metade. Pense nisso. Ok, isso já é tempo suficiente. Fez metade do café da manhã e disse à mãe: Eu te amo com metade do meu coração. Não sabemos como foi isso. Ele foi até a metade do caminho para o ponto de ônibus. Ele disse ao motorista do ônibus: Você pode me encontrar na metade do caminho? E então ele foi para metade das aulas, almoçou metade do tempo. Depois disso foi para o treino de futebol, onde era meia atacante. Depois foi para casa na metade do caminho, comeu metade do jantar, leu metade das escrituras, fez metade de uma oração e caiu no sono. Agora, se você acha que essa é uma história estranha, você não sabe nem a metade, você deveria conhecer a tia Quase. Fomos visitá-la uma vez, mas só chegamos até a metade do caminho. De qualquer forma, quero ler a escritura da maneira que o Halfway Harvey talvez a leia. Portanto, vós que estáis a meio caminho do serviço de Deus, vede que o sirvais com metade do vosso coração, metade do vosso poder, metade da vossa mente e metade da vossa força. Aqui está a parte assustadora, para que possais estar sem culpa diante de Deus no último dia. Se você ler dessa forma, é como se dissesse: opa, não é? Porque, a princípio, soa um pouco assustador. Todo o seu coração, poder, mente e força. Mas, quando você lê essa parte do meio do caminho, você pode dizer: sim, eu também não quero fazer isso. Não queremos ser o Harvey da metade do caminho. Por isso, queremos embarcar. John, sua história de halfback e fullback me lembra o futebol da 7ª série. Eu sou um cara pequeno. Eu era o menor do time de futebol da 7ª série. Não tínhamos um número suficiente de alunos da 7ª série. Então jogávamos com os alunos da 8ª série. Naquela época, quando as pessoas estavam crescendo, os alunos da 8ª série eram maiores, e o maior aluno da 8ª série era Eugene Tufts. Fizemos um exercício em que nos alinhamos em fila simples e nos posicionamos com o cara, o líder de cada fila, a cerca de 3 metros de distância um do outro.
Eles nem sequer designavam uma linha como ataque e outra como defesa. Eles apenas diziam: preparar, preparar. Você se posicionava, eles apitavam e vocês corriam uns contra os outros. Mas foi isso que fizemos. Então, estávamos nos alinhando para correr uns contra os outros. Enquanto estou na fila, só tenho um pensamento. Qualquer um, menos Eugene Tufts, por favor, não Eugene Tufts. Ele era o maior e mais forte aluno da 8ª série. Chego lá e com certeza é o Eugene. Então comecei a pensar sobre isso em minha mente de 7º ano e pensei: talvez se eu correr mais ou menos na metade da velocidade, não vai doer tanto. Eu não entendo as leis da física, mas doeu tanto no impacto com o Eugene, quanto no impacto nas minhas costas quando atingi o chão depois de passar pelo ar. E para piorar a situação, o técnico veio, ficou em cima de mim, gritou comigo e me fez dar mais uma volta. Estou pensando: Eugene me machucou. Grite com ele. Por que está gritando comigo? Mas ele estava gritando comigo, não porque eu não fosse grande ou forte o suficiente, mas porque eu não era corajoso o suficiente, porque entrei pela metade. Na verdade, aprendi um princípio estranho, e não conheço a física disso, mas pelo menos na defesa, não. Mesmo no ataque, quando você inicia o contato, dói menos. Quando eu me empenhava ao máximo como jogador de futebol, era mais agradável, e o mesmo acontecia com nossos missionários de tempo integral. Alguns, não muitos em nossa missão, e isso não durou muito tempo, eles mudaram rapidamente, mas alguns pareciam ter o objetivo de fazer o mínimo de trabalho possível sem se meter em problemas, e suas missões acabaram sendo mais dolorosas para eles durante esse período do que quando embarcaram e se dedicaram totalmente e disseram: vou servir a Deus com tudo o que tenho. Há muito mais alegria e bênçãos muito maiores. Na verdade, se eu traçasse um gráfico das bênçãos e do esforço, você poderia ficar tentado a pensar que é uma linha reta, que se você for 75% obediente, receberá 75% das bênçãos. E isso não é doutrina, é apenas minha opinião e minha experiência, mas acho que será um gráfico curvo em que um número desproporcional das bênçãos de Deus virá quando nos aproximarmos do final do espectro. Não quando formos perfeitos, mas quando nos empenharmos ao máximo, quando nos esforçarmos para servi-lo com todo o nosso coração, poder, mente e força. Há um número excessivo de bênçãos que recebemos quando realmente fazemos isso. Sei que isso não se aplica apenas aos missionários de tempo integral, mas é nisso que penso. Porque me lembro de que parece que aqueles que conseguiram colocar os 2 pés no campo missionário, na verdade, era mais fácil quando voltavam para casa e diziam: o que vem a seguir? Do que se estivessem apenas na metade do caminho. E se você estiver ouvindo e pensando: estou na metade do caminho, você ainda é escolhido, basta colocar o outro pé, ser um zagueiro. Novamente, Joseph Smith Sr. recebe esse conselho e nenhum chamado. Agora, eu adoro chamados. Eles são uma característica marcante e poderosa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles nos dão foco e fazem com que nos esforcemos e façamos o bem e nos tornemos bons de uma forma que, de outra forma, não faríamos. Eu jamais teria ido voluntariamente a um acampamento com jovens de 12 e 13 anos sem um chamado que me levasse a fazer isso, e jamais teria desenvolvido parte da paciência que espero ter desenvolvido ao longo do caminho e o amor que realmente tenho por aqueles jovens. Talvez um perigo dos chamados na igreja, culturalmente, seja o fato de que podemos nos tornar muito dependentes deles para nosso crescimento espiritual. E assim, nosso crescimento espiritual pode simplesmente seguir nosso chamado. Portanto, se for um chamado que realmente exige muito da alma e consome muito tempo, teremos crescimento. Mas quando somos liberados, meio que nos aposentamos e não fazemos muito. O Salvador pede a seus seguidores que se engajem ansiosamente em uma boa causa, mesmo sem atribuições formais. Meu pai ensinou jornalismo durante sua carreira na Green River Community College e, no verão, às vezes trabalhava como repórter,
e, pelo menos em uma ocasião, como repórter freelancer. Isso significava que ele não recebia salário. Ele tinha de encontrar histórias por conta própria, em vez de apenas fazer o que o editor lhe designava, e depois vendia essas histórias para um jornal. Minha esposa e eu conversamos sobre como fazer essa transição do alto nível de andaimes que os missionários de tempo integral têm para andaimes muito pequenos que as igrejas ajudaram a fornecer mais. E sou muito grato por isso para esses rapazes e moças quando voltam para casa. Mas conversamos sobre eles continuarem a fazer da causa de Cristo a sua causa e encontrarem maneiras de se engajar nisso, independentemente de terem ou não chamados que exijam isso. Assim, quando voltamos para casa, concentramo-nos em trabalhar por conta própria para Deus e nos esforçamos para orar diariamente por oportunidades de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, independentemente do chamado que tivéssemos. Durante um período em que não tive nenhum chamado, é servir como professor de escola dominical, conselheiro do quórum de diáconos, presidente de estaca, swinguei será chamado, conselheiro e presidente do quórum de élderes. Houve uma consistência notável no número de oportunidades que tive de servir a Deus. Mesmo quando tive alguns dos chamados mais demorados, alguns dos momentos mais espiritualmente gratificantes de minha semana vieram de coisas que não tinham relação com o chamado, pois me esforcei para embarcar no serviço de Deus com toda a alma. Há uma mulher em nossa ala que é uma discípula tão boa que não me deixa usar seu nome. Ela tem mais de 70 anos. Seu marido está nos últimos estágios da doença de Parkinson. Ele está em uma cadeira de rodas, não consegue falar muito. Ela o empurra para uma caminhada na cadeira de rodas, faça neve, chuva ou sol. No último sábado foi uma caminhada de 4 milhas. Ela me mostrou o mapa enquanto caminhávamos juntos para a igreja. Ela o serve de maneira extraordinária. Ela não tem nenhum chamado e, enquanto caminha pela ala, também faz outra caminhada sozinha. Ela para e conversa, e eu juro que ela conhece, ama e se preocupa com mais pessoas da ala do que qualquer outra pessoa, exceto o bispo, e talvez até mais do que ele. Ela conhece todo mundo, ama todos os jovens, todos a amam, e ela simplesmente faz o bem. Na penúltima visita de ministração a ela me pediu que lhe mostrasse algo. Ela estava tendo alguns problemas para enviar uma indicação. Então, eu estava concentrado na tecnologia, ajudando-a a enviar sua indicação de missionário. E finalmente perguntei: espere, o quê? Você tem uma indicação para os missionários? Como é isso? E ela disse: ah, sim. Temos uma auxiliar de saúde domiciliar que vem e estamos vestindo o Richard no sábado para a sessão de sábado da conferência geral. Vestindo-o com uma camisa branca e gravata. E ela estava perguntando por que o vestimos assim, então eu lhe contei. Ela compartilhava o evangelho naturalmente. Não porque deveria ou tinha que fazê-lo, mas porque queria, porque se dedicou a servir a Deus de todo o coração. Sinceramente, acho que ela faz tanto bem do que qualquer outra pessoa nos limites de nossa ala, e o faz mesmo sem ter um chamado que a obrigue a isso. Ela está com os 2 pés dentro. Os 2 pés, com certeza. Bem, vamos ao versículo 3. John, você poderia ler isso para nós? Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Na economia de Deus, os motivos são muito importantes. Por que você acha que isso acontece? Por que Deus se importa com o fato de você servir uma missão enquanto serve uma missão, com o fato de aparecer no projeto de serviço da ala enquanto o faz, com o fato de ministrar enquanto está lá? Por que você acha que Deus se importa tanto com o que nos motiva? Porque aqui ele fala sobre ter o desejo de servir. E, no versículo 5, fala sobre fazer isso com os olhos voltados para a glória de Deus. Uma maneira de dizer isso é que não se trata apenas do que fazemos, mas do motivo pelo qual fazemos o que fazemos. Há alguns motivos que não são tão bons, por medo de punição, para sermos vistos pelos homens, coisas assim. E acho que o fato de
de chegarmos a esse motivo, no versículo 5, de ter os olhos voltados para a glória de Deus, é provavelmente um processo. Descreve bem a jornada de quase todos os missionários que serviram em nossa missão como presidente de missão. Nós os recebemos, ficamos gratos, mas eles passaram por todo o espectro de motivos pelos quais servimos, sobre os quais o presidente Oakes falou em seu primeiro discurso como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele disse naquele discurso: servir com todo o nosso coração e mente é um grande desafio para todos nós. Esse serviço deve ser livre de ambição egoísta. Ele deve ser motivado apenas pelo puro amor de Cristo. Mas depois ele disse: talvez nenhum de nós sirva em todos os cargos o tempo todo por um único motivo. Como somos seres imperfeitos, a maioria de nós provavelmente serve por uma combinação de motivos, e as combinações podem ser diferentes de tempos em tempos, à medida que crescemos espiritualmente. Mas todos devemos nos esforçar para servir pelos motivos mais elevados e melhores. Imagine: bem, sou um irmão ministrador, mas não vou fazer nada até que meus motivos sejam puros. Você pode ficar estagnado. É melhor ir mesmo que seus motivos não sejam perfeitos do que não ir, você não acha? Sim, isso tem sido verdade para mim e para meus missionários. Então, você se levanta e serve. Não importa quão imperfeitas sejam suas razões, mas depois se esforça para subir e ter motivos puros. Hank, fiquei muito impressionado com o que você disse quando conversamos, antes de começarmos, lembrando-nos das necessidades reais dos ouvintes. Acho que para qualquer um de nós, mas especialmente para aqueles que se dedicam ao serviço de tempo integral do Senhor, ou que são abençoados por serem professores profissionais de religião na igreja, pode haver a tentação de fazer com que tudo gire em torno de nós. Lembro-me de ouvir um colega professor do instituto dizer: eu me irrito quando ouço os alunos mencionarem meu nome na oração final, porque não quero que eles se lembrem de mim, quero que se lembrem da mensagem. E isso me incomodou porque pensei: eu até gosto disso. Meu homem natural deseja isso. Mas quando entrevistei o presidente Eyring, ele fez isso. Não consigo me lembrar se incluímos essa história no livro ou não. Acho que sim. Acho que ele era conselheiro na primeira presidência naquela época, talvez ainda não. O presidente Hinckley está lá. De qualquer forma, há um exemplar de um livro do presidente Eyring, e o presidente Hinckley o pega, bate nele e diz: Vintage Hal Eyring, Vintage Hal Eyring. Volto para casa e escrevo em meu diário que o presidente Hinckley disse que aquele era o Rob Eaton Vintage. Fiquei muito feliz com esse elogio. O presidente Eyring ficou incomodado com esse elogio e conversou comigo sobre isso por 10 ou 15 minutos, tentando encontrar as palavras para descrever o motivo de sua frustração, mas foi porque ele não queria que alguém saísse de lá lembrando-se dele. Ele queria que alguém saísse lembrando o que ele havia ensinado. Certa vez perguntei a ele: acho que já entendi. Você prefere que alguém diga: essa palestra foi ótima. Não consigo lembrar quem falou do que dizer: você fez uma ótima palestra, mas não consigo lembrar o que você disse. E ele meio que concordou com a cabeça e disse: melhor ainda é que eles façam algo como resultado da minha palestra e não se lembrem de que fui eu quem a proferiu. Para todos nós que estamos engajados no serviço de tempo integral, trata-se de um processo e não de um evento, mas de um esforço para subir nesse espectro de motivação para que, no final, sirvamos por amor a Deus e para a sua glória, não para a nossa própria. Se você é um jovem missionário, está competindo para entrar na faculdade, para entrar em um curso superior ou, mais tarde, para entrar em uma pós-graduação, a vida é competitiva. E mesmo mais tarde na vida você compete pelas honras dos homens, compete por aumentos, por promoções. Deus nos pede que passemos por uma grande mudança de paradigma aqui, para deixarmos de lado a construção de currículos e nos concentrarmos na construção do reino e na edificação de outras pessoas quando embarcamos em seu serviço.
Aposto que vocês dois já lidaram com isso. Seus alunos chegando até vocês como missionários de retorno e dizendo: sinto que isso é muito egoísta. Estou trabalhando nas minhas aulas, no meu curso e na minha especialização. E me sinto tão egocêntrico neste momento. E eu não sei, há um pouco de: bem, você precisa afiar a serra. Você quer se tornar um instrumento nas mãos do Senhor, e essa educação é do tipo: entre para aprender, vá em frente para servir. Como vocês respondem a isso? Costumo dizer a mesma coisa que você disse. Veja, você está apenas tentando se tornar um instrumento melhor. E sim, você tem que afinar o instrumento, ele tem que ser feito. Também digo a eles que, se eu pudesse voltar aos meus anos de faculdade, me preocuparia um pouco menos em entrar na melhor faculdade de direito que pudesse e um pouco mais em servir no momento, em orar por oportunidades de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Tínhamos um colega de quarto, Brad Tahara, um cara maravilhoso. De alguma forma, ele encontrou tempo no verão, no período da primavera ou do verão, quando houve as Olimpíadas Especiais em Provo, para hospedar um jovem que veio morar conosco. Nós o convidamos para jantar. Foi ótimo. Mas eu me lembro de ter pensado: nossa, como o Brad conseguiu tempo para fazer isso? Acho que se, mesmo nessa fase da vida, os alunos reconhecerem que se preparar para uma carreira e aprender o máximo que puderem faz parte do que Deus quer que eles façam, Ele não está pedindo que eles coloquem o serviço ao próximo em uma prateleira. E se, em vez disso, eles se inclinarem para uma designação para ministrar a outras pessoas que possam ter grandes necessidades naquele momento, eles estabelecerão um ótimo padrão para suas vidas. Na verdade, todos nós teremos que equilibrar isso ao longo de nossas vidas, essas necessidades concorrentes para decidir. Mas quando o nosso objetivo principal é a causa de Cristo, abordamos a vida de forma diferente do que se o nosso objetivo principal for ganhar todos os elogios do mundo que pudermos. Truman J. Madsen contou uma história que adoro sobre o presidente Hinckley. Ele estava observando um jovem falar, um jovem adulto, e o jovem achava que era um orador muito forte, um ótimo professor. Então ele subiu ao púlpito cheio de confiança e realmente fracassou. Simplesmente não foi bem. Ele desceu do púlpito com muita humildade e, aparentemente, o presidente Hinckley disse a ele: bem, se você tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. Rob, você mencionou o que falamos antes, foi realmente o resultado de trabalhar com professores incríveis por um longo tempo e depois refletir sobre as aulas que dei ou palestras que dei e pensei: por que isso funcionou? E depois, ao dar outra, dizia: por que não funcionou? E cheguei à conclusão de que muitas vezes mesmo, minha lição é melhor quando procuro abençoar e não impressionar. Se esse é o meu foco, como posso abençoar essas pessoas e não impressioná-las? E quando eu me esqueço disso, quando me esqueço e penso: vou impressionar algumas pessoas, acabo não impressionando nem abençoando. Acho que isso é verdade, em parte porque as pessoas podem nos ler. Seremos instrumentos menos eficazes nas mãos de Deus se as pessoas sentirem que estamos fazendo isso por nós e não por elas. O presidente Nelson disse: os missionários mais eficazes sempre agem por amor. O amor é a vida de um bom trabalho missionário. Tenho certeza de que isso também se aplica aos élderes ministradores, às irmãs e aos professores da primária e da escola dominical. Quando servimos porque amamos, fazemos as coisas de forma diferente. A linguagem do amor de minha esposa é fazer as coisas, não apenas a afirmação verbal. Portanto, no Dia das Mães e no aniversário dela, vamos fazer um dia de projeto no sábado mais próximo. No mês passado, em seu aniversário, ajudamos a limpar a igreja. Arrancamos todas as plantas do nosso pequeno jardim e o que descobri é que fazer isso porque quero, não porque tenho de fazer. Fazer isso por amor à minha esposa transforma meu serviço e o torna mais agradável, mais eficaz. Seja limpando a igreja, ministrando, compartilhando o evangelho
ou frequentando o templo, quando fazemos coisas para o Salvador por amor a Ele, isso transforma nosso serviço e não toma mais tempo. Adorei o discurso do bispo L. Todd Budge na conferência de outubro de 2024. Ele disse: "Deixe-me sugerir que o que pode ser necessário não é necessariamente mais tempo, mas mais consciência e foco em Deus durante os momentos que já reservamos para Ele." Esta é uma dessas oportunidades. Temos de ser instrumentos nas mãos do Senhor. Eu estava de volta a Rexburg, em um treino matinal com meu querido amigo Todd Hammond. Estávamos dirigindo e vimos um estudante da Universidade de Brigham Young, Idaho, com um conjunto completo de malas rolando morro abaixo. E meio que nos olhamos. Todd tem uma picape, encostamos o carro e oferecemos uma carona ao estudante. Ele estava voltando para o México e, na verdade, estava indo para um ponto de ônibus da Greyhound, que fica a cerca de 1 quilômetro de distância. Então ele ficou grato por termos jogado a bagagem lá dentro do carro. Começamos a conversar com ele, perguntamos quantos anos tem e quais são seus planos. De alguma forma, sentimos que talvez uma missão de tempo integral, não esteja em seus planos. Então eu disse: "Sabe de uma coisa? Acontece que meu amigo aqui foi presidente de missão. Ele pode fazer uma pequena apresentação para você sobre como sua vida seria abençoada ao servir em uma missão de tempo integral?" Então, Todd fez uma ótima apresentação. E então, acrescentei: "Aqui está mais um motivo para servir. Faça disso um cartão de agradecimento a Jesus. Pense no que Jesus Cristo fez por você. E uma das melhores maneiras de mostrar a Ele sua gratidão é compartilhar o Evangelho. Não sei se ele vai servir em uma missão de tempo integral ou não, mas pelo menos nos disse que agora estava pensando nisso muito mais do que antes de entrar em nosso caminhão. Foi uma oportunidade simples, mas maravilhosa que o Senhor nos deu, sem relação com os chamados que qualquer um de nós tinha na época. E eu apenas relaciono isso com a noção de que quando fazemos coisas para o Salvador, isso nos muda." Sim, e seu motivo era ajudar aquele jovem, não fazer com que outro missionário no campo dissesse: "Uau, veja o que eu fiz." "Olha, eu realmente quero que você seja feliz e tenha uma vida abençoada. Esta é a melhor maneira de fazer isso." E por falar nisso, isso vai abençoá-lo e a noção de que não há problema em começar com motivos menores, se eles nos fizeram avançar. Mas quando eu era um jovem sacerdote em um quórum com apenas 3 sacerdotes, uma irmã da ala que tinha um filho com um caso grave de paralisia cerebral, portanto, ele andava em uma cadeira de rodas, e ela era mãe solteira, e também tinha outros filhos adotivos, ela desenvolveu alguns problemas de coluna e não conseguia colocá-lo na banheira sozinha. Então, ela pediu ao bispo que solicitasse 2 padres todos os sábados à noite para ajudar a colocar Sammy na banheira. Nós aparecemos na primeira noite, garotos de 17 anos, não treinados clinicamente, e pudemos tirar as roupas de Sammy. Acho que ele tomava banho uma vez por semana. Então, lá estava ele sem roupa alguma. Tentamos levá-lo até a banheira, tocando-o o mínimo possível. Isso está fora de nossa zona de conforto. Nós o colocamos na banheira. Dissemos a ela: "Ei, temos o Sammy na banheira." E ela disse: "Sim, vá em frente e dê um banho nele. Estou preparando o jantar." E nós pensamos: dar banho nele? O quê? Então fizemos isso. E, para ser sincero, fazemos por obrigação, porque meu pai, o bispo que nos pediu, sabíamos que deveríamos fazer isso. E tenho certeza de que não aconteceu em um pivô tão repentino como me lembro. Mas uma vez, quando fomos dar banho nele, sua mão desceu com força na água e a água espirrou no meu rosto. Olhei para ele e ele estava rindo, e eu disse: "Sammy, você acabou de me molhar?" E ele riu. Aprendemos mais sobre sua condição. Descobrimos que sua inteligência não estava prejudicada, mas seus músculos sim. Ele nos pediu para ler. Ele não sabia a citação. Nós sabíamos. Ele queria o capítulo em que Jesus cura as pessoas no livro de Mórmon.
Então lemos o terceiro Nef 17 para ele várias vezes. Passamos a vê-lo de forma diferente. Acho que passamos a vê-lo um pouco mais como Deus o vê. Anos depois, quando me mudei de Washington e voltei a visitar Sammy em uma casa, não foi porque eu deveria fazê-lo, mas porque eu queria. Eu tinha passado a amá-lo. Meus motivos haviam mudado com o tempo e isso fez toda a diferença. Eu havia sido transformado pelo meu serviço. Isso é maravilhoso, Rob. Bem, vamos para o versículo 4. John, você pode fazer as honras novamente? Com certeza, porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança a sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. Deixe-me dizer apenas o seguinte sobre esse versículo. No geral, é absolutamente verdade que a igreja teve um crescimento astronômico, mas nem todos os missionários, em todas as épocas de sua missão, terão o tipo de sucesso que gostariam de ter em termos de batismo. Por isso, nem toda a presidência do Quórum de Elders, nem toda a presidência da Sociedade de Socorro, nem todo líder dos rapazes ou das moças, e se definirmos a nós mesmos e nosso sucesso pelas escolhas que os outros fazem, podemos ser muito duros com nós mesmos. Gosto tanto da edição original do Pregar Meu Evangelho que fiquei chocada com o fato de gostar muito mais da nova edição. Isto é o que lemos. Seu sucesso como missionário é determinado principalmente por seu desejo e compromisso de encontrar, ensinar, batizar e confirmar conversos, e ajudá-los a se tornarem discípulos fiéis de Cristo e membros de sua igreja. Seu sucesso não é determinado por quantas pessoas você ensina ou ajuda a levar ao batismo, nem é determinado por ocupar cargos de liderança. Seu sucesso não depende de como as pessoas decidem responder a você, a seus convites ou a seus sinceros atos de bondade. As pessoas têm o arbítrio para escolher se aceitam ou não a mensagem do Evangelho. Sua responsabilidade é ensinar de forma clara e poderosa, para que elas possam fazer uma escolha informada. Além disso, mantenha o foco em seu compromisso com Cristo e em seu propósito missionário, não nos resultados externos. Os resultados geralmente não são evidentes de imediato. Ao mesmo tempo, mantenha suas expectativas elevadas, independentemente dos desafios que enfrentar. Altas expectativas aumentarão sua eficácia, seu desejo e sua capacidade de seguir o Espírito. Acho que esse é um ótimo conselho para qualquer um de nós que esteja embarcando no serviço de Deus. Tive 2 filhas que serviram como missionárias de tempo integral e não tiveram a oportunidade de ver muitos batismos. Na verdade, uma delas assistiu a um batismo em um sábado antes de voltar para casa na terça-feira, e foi o primeiro batismo de alguém que ela ajudou a ensinar. E ainda assim, por essa definição, ela pode ser uma das melhores missionárias da igreja, porque permaneceu absolutamente comprometida e trabalhou com fé, energia e amor durante toda a missão. Ela pensava: eu ainda estou orando, quero ajudar a levar as pessoas a Cristo por meio da fé, do arrependimento e do batismo. Ela nunca perdeu isso de vista, nunca desistiu. Por essa medida, ela foi extraordinariamente bem-sucedida. Acho que podemos ajudar um pouco com isso. Às vezes, sem querer, agravamos o problema se elogiamos as pessoas com base no número de batismos que elas têm. Digamos que a criança número 1 vá para um lugar onde muitas pessoas são batizadas e você fique entusiasmado com isso, talvez até se vangloriando disso para os outros. E então a criança 2 ou 3 vai para outro lugar e eles ouviram você definir o sucesso dessa forma. E agora começam a pensar: talvez eu seja o problema e não seja bem-sucedido como esse irmão mais velho. O presidente Eyring incentivou os presidentes de missão a serem cuidadosos na forma como elogiam os missionários. Acho que todos nós podemos ser cuidadosos na maneira como elogiamos o sucesso na construção do reino de Deus. Isso é ótimo. John,
Sei que isso é importante para você. Estabelecer metas com base em sua agência. Hank, devo estabelecer uma meta de que meu time de futebol universitário favorito ganhe jogos? Tenho alguma coisa a ver com o resultado dessa meta? Não. Da mesma forma, adoro o que o presidente Oaks disse. A meta de um missionário deve se basear no que ele vai fazer ou no que ela vai fazer, não no que os outros farão. E foi exatamente isso que você leu para nós, Rob. Estou me dando conta dessa sessão de doutrina e convênios no início, no manto profético de Joseph Smith, 7 versículos, mais uma vida inteira de estudo. Quanto tempo levaria para estudar cada palavra? Quanto tempo você poderia estudar a fé, a esperança, a caridade, a virtude, a temperança, a paciência? O que isso lhe diz sobre todas essas sessões de doutrina e convênios que vamos examinar? O que isso lhe diz sobre Joseph Smith? O que isso lhe diz sobre o Senhor? Se alguém estiver pensando, será que Joseph Smith é um profeta? Essa é uma pequena sessão de doutrina e convênios em quantos capítulos do livro de Mórmon, sessões de doutrina e convênios, a pérola de grande valor. Para mim, o fato de eu poder pegar a sessão 4 de doutrina e convênios e literalmente passar horas, semanas, meses nela me diz que isso não vem do homem. Não sei se você já voltou a ouvir uma música ou um filme de sua infância que achava ótimo, ouviu-o novamente ou assistiu-o de novo e pensou: isso não se manteve muito bem. Mas os Beatles se mantêm bem ao longo do tempo. Digo-lhes que a seção 4 é extraordinariamente bem preservada. Mais uma vez, se você acha que Joseph Smith é uma fraude, você acha que ele é um gênio, porque esse livro é tão rico em sábios conselhos divinos. Acho que foi Hugh Nibley quem disse. Essas coisas vão desgastar você muito antes de você desgastá-las. E a propósito, os versículos 5 e 6, como você pode notar, falam muito mais sobre quem somos e por que servimos do que sobre as táticas que devemos usar. E há um papel para as táticas, mas essa sessão também é muito reconfortante para esse fazendeiro bastante mal-sucedido Joseph Smith Sr., que não teve nenhum dos treinamentos formais que as pessoas chamadas para o ministério normalmente recebem. Não teve nenhum dos tipos de realizações seculares nas quais ele poderia ser tentado a se apoiar. Em vez disso, Deus o toma como ele é, ajuda-o a se tornar quem ele precisa ser e pede que ele se concentre em se tornar esse poderoso instrumento em suas mãos, desenvolvendo esses atributos de Cristo. Não são táticas, nem estratégias, são atributos. E como você disse, Rob, há um lugar para estratégia. Você pensa em Ammon pensando, ok, qual é a melhor maneira de fazer isso? Mas a estratégia não vai funcionar se os atributos não estiverem presentes. Hank, eu tenho em minha margem, não sei se isso é de 4 anos atrás, mas aqui está esta lista no versículo 5. Fé, esperança, caridade, amor, olhos fitos na glória de Deus o qualificam para a obra. E eu tenho em minha margem, não uma conta bancária. Joseph Smith, Sr. Não tinha uma. Isso é de 4 anos atrás? Eu não sei. Estou escrevendo agora. É porque eu ouvi o podcast e me lembro de você dizendo que tinha escrito isso na margem. John, adoro a forma como você exemplifica o fato de ser um eterno aprendiz. Isso se relaciona com o conhecimento no versículo 6. Mas você já é tão bem informado e sábio. Mas vocês dois, sua disposição de aprender com seus convidados, são modelos de como todos nós devemos nos tornar aprendizes por toda a vida. Bem, essa é a nossa coisa favorita. Voltando a essa questão de por que servimos e quem nos tornamos, pregar meu evangelho diz: tão vital quanto o que você faz é quem você é e quem você está se tornando. Lembro-me de um casal que foi batizado enquanto éramos presidente de missão, dizendo sobre as maravilhosas irmãs que os ensinaram que, ao se aproximarem da casa deles e conversarem com eles, disseram: queremos um pouco desse suco de Deus. Seja lá o que for que eles estejam bebendo, nós queremos.
O que chamou a atenção dessas pessoas foi quem elas eram, e não o quanto sabiam das coisas. Embora queiramos trabalhar para desenvolver essas habilidades, é importante que em todos os nossos esforços para fazer o bem, não percamos de vista o esforço para nos tornarmos bons com a ajuda do Salvador e de seu sacrifício expiatório. Esse é um processo que nos molda e também ajuda os outros. Rob, posso fazer uma pergunta? Os jovens que saem e servem nessas missões de tempo integral, esses jovens de 18, 19, 20, 21 anos, como podemos, como membros da igreja, ajudá-los da melhor maneira possível? São jovens frágeis e bons que estão tentando. Ao pensarmos sobre os motivos para servir a Deus com os olhos voltados para a sua glória, é interessante que, ao compartilhar o Evangelho ou outros aspectos da igreja, às vezes, em nosso zelo justo, podemos nos tornar excessivamente zelosos. Se não tomarmos cuidado, podemos ficar mais preocupados em atingir as metas estatísticas que estabelecemos e em como isso pode impressionar outras pessoas. Um jovem missionário pode ser perdoado se estiver trabalhando em sua média de rebatidas, em sua média de notas e em todas essas coisas numéricas. O número de batismos que você recebe pode parecer o próximo passo lógico nessa sequência, e Deus nos pede para mudar de marcha e servir por motivos diferentes. Acho que a probabilidade de as pessoas que se unem à igreja ficarem aumenta quando os missionários e seus líderes servem por motivos puros, sem tentar obter batismos para si mesmos. Na verdade, os missionários que servem com os motivos certos, quando as pessoas não estão sendo batizadas, estão preocupados não porque o missionário não está batizando, mas porque as pessoas não estão fazendo um convênio que poderia levá-las à exaltação. Eles estão mais preocupados com o bem-estar dos outros do que com seu próprio sucesso pessoal. Acho que todos nós, como líderes do reino, quando pensamos no celestial para nossos missionários, para aqueles a quem eles estão servindo ou em qualquer outro contexto, tendemos a conectar as coisas ao Salvador. Fazemos mais para ajudar as pessoas a servir pelos motivos certos, e isso tem resultados mais duradouros. Costumávamos fazer um pequeno exercício com nossos novos missionários e seus instrutores, que chamávamos de Boggle de regras dos missionários. E dizíamos: muito bem, em 90 segundos, digam todos os mandamentos ou regras que puderem pensar que os missionários devem cumprir. Em seguida, nós os compartilhamos no quadro, escrevíamos todos eles e dizíamos: veja, concordamos com todos eles. Queremos que você se levante na hora certa, fique com seu companheiro e faça todas essas coisas, mas ainda não temos as duas regras mais importantes desta missão no quadro. Você pode ir conosco para Mateus 22, versículos 36 a 40. Nesta missão, as duas regras mais importantes são amar a Deus de todo o coração, poder, mente e força. E a segunda, semelhante a essa, é amar seus filhos. E quanto mais cedo você chegar ao ponto em que serve por esses motivos, mais eficaz será como missionário e mais feliz será. Se você veio porque não queria decepcionar sua mãe, Deus o abençoe por ter vindo. Nós ainda queremos você. Mas pergunte aos seus instrutores como eles fizeram essa transição, porque todas as pessoas que chamamos como instrutores estão aqui agora porque servem por amor a Deus. Podemos até ajudar as pessoas a facilitar essa transição. Acho que posso compartilhar essa história sem o nome do missionário. Eu tinha um missionário que parecia estar lá sob protesto. Eu ia chamá-lo para isso e o Espírito em uma entrevista disse: ainda não. Então, esperei por mais uma ou duas entrevistas e finalmente disse: Elder, por acaso você está aqui sob protesto? E ele riu e disse: ah, essa é uma boa descrição de muitas coisas que faço. Sim. Eu perguntei: então, por que você está aqui? E ele disse: bem, minha mãe, não poderia decepcionar minha mãe. E eu disse: bem, Deus o abençoe por ter vindo. Você tem 3 semanas. E ele disse: o quê? Eu perguntei: quantos anos você tem? E ele disse:
Tenho 18 anos. Eu disse. Certo, você é maior de idade. Você é um adulto. Não mantemos aqui pessoas que não querem estar aqui. Portanto, você tem 3 semanas para decidir. Portanto, daqui a 3 semanas e um dia, ou você estará aqui. E quando alguém perguntar por quê, será porque eu quero, ou você estará em casa? E se decidir ir para casa, farei tudo o que puder para convencê-lo a não ir, porque será o maior erro que você cometerá. Mas você será o dono da verdade. Eu não disse a ele que provavelmente não tinha autoridade para mandá-lo de volta para casa só por esse motivo. E ele foi o único missionário com quem tive essa conversa. Minha meta não era apenas convencer os missionários a convencerem as pessoas a serem batizadas. Minha meta era ajudar a mudar os missionários e fazer com que os missionários ajudassem a mudar as pessoas a longo prazo, para que houvesse conversões duradouras. E isso pode ter levado a menos batismos, mas espero que haja mais conversões e acho que é importante nunca perder esse ponto de vista. Acontece que aquele missionário escolheu ficar. Isso o mudou e mudou sua missão. E nos muda quando chegamos ao ponto de servir pelos melhores e mais elevados motivos. Rob, poucas pessoas têm a oportunidade de servir como presidente de missão. Por isso, acho que seria divertido nos deixar entrar no seu coração e de sua esposa como presidente de missão. Existe a tentação de um líder de missão cair na armadilha de precisamos de mais batismos? Sou o líder da missão. Isso é um reflexo de mim e de quem eu sou? Isso existe mesmo? Não. Estou brincando. Não posso falar por todo mundo, mas, para mim, é uma tendência natural do homem querer ter sucesso nas coisas e uma tendência natural do homem tentar ter sucesso pela métrica errada. O presidente Henry Eyring me ensinou em mais de uma ocasião: escolha a métrica do Senhor. E aqui, a métrica do Senhor não era o número de batismos, embora quiséssemos claramente nos concentrar em fazer tudo o que pudéssemos para ajudar o maior número possível de pessoas a serem batizadas, mas a maneira do Senhor, de acordo com a instrução sucinta do presidente Dallin Oaks, queríamos ensinar o arrependimento e batizar conversos. Portanto, havia uma certa tentação de insistir e fazer tudo o que fosse necessário para que mais pessoas fossem batizadas. E por esses motivos menores sobre os quais falamos, na seção 3, para o louvor do mundo, para querer impressionar outras pessoas, descobri que havia uma necessidade real de ser fiel a Deus e ao que Ele me pediu para fazer, e de fazê-lo à maneira dele, de não tentar pegar atalhos, de servir por amor aos meus missionários, ajudando-os a ter conversões duradouras e ajudando-os a ajudar o maior número possível de pessoas, mas a ter essas conversões duradouras. Portanto, acho que qualquer um de nós, seja líder de missão ou qualquer outra coisa, deve estar ciente dessas tentações e ter a intenção de pedir orientação a Deus sobre a melhor maneira de fazer seu trabalho de uma forma que o agrade. E nós apenas dizemos, Rob, seja gentil com esses jovens missionários. Nós os amamos, nós os admiramos, mas eles são novos. Nós amamos nossos missionários. E agora, mais de uma década depois de termos servido com muitos deles, ainda interagimos com eles, vamos a um jantar ou ao templo com eles, e os amamos. Se você se concentrar nos resultados de curto prazo, acho que perderá algumas dessas bênçãos de longo prazo. Às vezes, se nos concentrarmos demais nesses resultados de curto prazo, as pessoas acabam servindo porque querem atingir uma meta ou uma cota, em vez de servir ao Salvador. O fato de os outros nos verem como vendedores ou servos de Deus depende muito mais de nosso caráter do que de nossa competência, e muito mais de nossas motivações do que de nossa coragem. Sim. Essa repreensão veio do Espírito para mim. Eu me senti um pouco frustrado porque as pessoas estavam nos criticando por causa dos números e não nos agradecendo mais por um trabalho para o qual não fomos voluntários. E então eu estava ensinando em uma conferência zonal e o Espírito sussurrou: sabe aquela coisa que o incomoda?
Você está fazendo exatamente isso. Que tal começar agradecendo a eles por terem vindo em uma missão? Que tal agradecê-los por servirem na chuva? Que tal agradecê-los por persistirem apesar da rejeição perpétua? De fato, vi um sábio membro, presidente dos 70, que acho que recebeu instruções do Espírito, talvez outra pessoa ou outros, fazer a mesma coisa conosco como presidente de missão. Ele parou e nos agradeceu por 30 minutos no início de um retiro que tivemos. Aprendi mais coisas durante aquele retiro sobre como eu poderia fazer melhor do que talvez em qualquer um dos outros 5 retiros, mas ele começou reconhecendo o que estávamos fazendo e o sacrifício que estávamos fazendo. E essa é uma lição que ainda tento levar a sério sempre que estou falando em qualquer lugar como qualquer tipo de líder. Primeiro agradeça as pessoas. Primeiro reconheça o bem que elas estão fazendo, antes de talvez compartilhar com amor 1 ou 2 ideias sobre como podemos fazer as coisas ainda melhor. Isso é lindo, Rob, realmente é. Obrigado por perguntar sobre isso. O presidente Nelson disse: busquem e esperem milagres. O Senhor o abençoará com milagres se você acreditar nele, sem duvidar de nada. Faça o trabalho espiritual para buscar milagres. Em espírito de oração, peça a Deus que o ajude a exercer esse tipo de fé. Depois que me mudei de Seattle, onde tive inúmeras oportunidades de compartilhar o Evangelho que não aproveitei e trabalhei em um mar de pessoas que tinham recomendação para o templo, percebi que tinha de ser mais intencional sempre que viajasse para compartilhar o Evangelho, então comecei a orar, sinceramente, por oportunidades de compartilhar o Evangelho. E ao fazer isso, fui abençoado com alguém em pelo menos um trecho de cada viagem com quem tive uma conversa extraordinária sobre o Evangelho. Portanto, agora eu espero por isso, busco e espero esse milagre sempre que viajo. Rob, o contexto que você nos deu. Veja, isso é antes de uma igreja. Isso é antes de você realmente poder vir e ser batizado. Nós nos esquecemos disso. Achamos que a seção 4 tem tudo a ver com, ok, vou batizar as pessoas e fazer com que elas se juntem à igreja. Não havia igreja. Não foi o Senhor que disse, vá batizar e aumentar o número de membros da igreja. Embora isso seja importante, não se trata de táticas, mas de motivos e atributos. E notei, Hank, que li os versículos 5 e 6 várias vezes, sentado aqui, e não consigo encontrar a habilidade de vendedor em lugar algum. Não se trata de tática. Um último versículo que gostaria de destacar é um que eu não mencionei com muita frequência, e aprendi coisas apenas na preparação para este podcast. Peça e você receberá. Bata e será aberto para você. O presidente Packer disse: nenhuma mensagem aparece nas Escrituras mais vezes e de mais maneiras do que pedir e receber. E, no entanto, ironicamente, por ouvirmos isso com tanta frequência, talvez nos tornemos um pouco insensíveis a ela. Acho que pedir é algo fundamental ao iniciarmos o serviço de Deus, tanto ao orar por coisas, quanto ao orar sobre coisas, à medida que buscamos aumentar nossa capacidade de receber revelação. Minha esposa me ensinou que a especificidade é uma marca registrada da fé quando oramos. Eu poderia orar: por favor, abençoe essas crianças. Seja qual for o nome delas em nossa família. E ela ora por cada criança, seu cônjuge e seus filhos. E aprendi coisas em oração sobre minha família que eu não sabia, porque minha esposa sabe, e ela ora de forma muito específica. Certa vez, estávamos viajando para uma reunião de família. Ela e as crianças foram um dia antes de mim. Eu era um jovem advogado, estava ocupado e só pude ir um dia depois. Isso foi na época pré-smartphone. Eu aterrissei em Nashville e estava indo para um parque estadual em Kentucky. Era tarde da noite, eu tinha instruções, mas não eram as instruções atuais do Google Map. Então entrei na autoestrada, estava indo para longe de Nashville e dizia: pegue a saída 33. E eu não sei quantos quilômetros são. Bem, vejo que a próxima saída é 99, 100, 101. Então,
faço algo que raramente faço. Encosto o carro e dou uma olhada em um mapa. E ao olhar o mapa, penso: tem uma divisa estadual. Vou cruzar a divisa estadual. Vou começar de novo. Então, pego novamente a rodovia. Com certeza é isso que acontece. Eu chego lá. Minha esposa diz: querido, estou tão feliz por você ter encontrado tudo certo. Você teve algum problema? E eu disse: querida, sou bom com direções, certo? E ela disse: todos os meus irmãos se perderam. Quando notei o problema nas instruções, orei para que quando você encontrasse esse problema, encostasse o carro, olhasse um mapa e notasse a fronteira do estado. A especificidade na oração é uma marca registrada da fé. Quanto mais pedirmos e quanto melhores forem as perguntas que fizermos, mais respostas obteremos. Como líder de missão, essa foi uma de minhas grandes lições. Temo ter deixado muitas revelações sobre a mesa, por assim dizer, em minha vida, que há mais revelação a ser obtida. Peça, e você receberá revelação sobre revelação. Conhecimento sobre conhecimento, o Senhor nos diz. E o presidente Nelson adora esse versículo, porque ele aprendeu a receber revelação e quer que façamos as perguntas que precisamos fazer para receber mais revelação, especialmente quando embarcamos no serviço de Deus. Aprenda a ouvi-lo. Há 2 etapas antes de você se abrir para a força do guia dos jovens. Aprender a ouvi-lo, ter um coração de vou deixar Deus prevalecer. Em vez de dizer, ok, quais são meus mínimos de comportamento aqui? O que Deus permitirá? Em vez disso, aprenda a ouvi-lo, deixe Deus prevalecer e então aprenda doutrinas de discipulado em vez de mínimos de comportamento. Você pode perceber que já fiz esse discurso antes, Hank, mas não pule essas etapas. E adoro o fato de o presidente Nelson ter enfatizado: aprenda a ouvi-lo. Que busca para toda a vida, mas que prioridade. Foi Craig Manning que falou tanto sobre orar com especificidade. A mesma coisa, sim. É a nossa lição no terceiro NEF, 2 testemunhas ali. Rob, antes de deixá-lo ir, você já viu muita coisa. Foi um líder de missão, estudou direito, foi vice-presidente em universidades, é professor. Você já fez muita coisa, você e sua família, sua esposa já viveram muita coisa. E, no entanto, aqui está essa restauração, esse jovem fazendeiro e sua esposa, Joseph Smith, apenas começando. Aqui está o livro de Mormon, que foi escrito realmente em uma fazenda, 2 fazendas. Quais são seus sentimentos diante de toda essa incrível experiência secular? Quais são seus sentimentos em relação a essa restauração, a esse profeta? O presidente Eyring disse certa vez quando eu o estava entrevistando: se você reunisse todos os profetas que já viveram em uma sala e Joseph entrasse, eles se levantariam. Esse é o Joseph que conheço e amo. Fico admirado com o que ele fez como tradutor, como profeta e como líder. Amo Joseph. Ele nunca afirmou ser perfeito e não era perfeito. Na verdade, ele publicou suas falhas e as repreensões do Senhor para nós nessas sessões. Isso mesmo. E, no entanto, ele deixou que Deus prevalecesse em sua vida e o moldasse, mudasse e nos ajudasse a nos tornar. Quando penso na seção 4, adoro o que ela nos ensina sobre quem podemos nos tornar. Um de nossos missionários disse: presidente, tenho medo de voltar para casa aborrecido. Acho que ele estava preocupado com o fato de que, se ele se soltasse, se pulasse com os 2 pés, Deus o transformaria em uma espécie de autômato espiritual. Um robô esquisito do qual seus amigos não gostariam. Mas tornar-se como Cristo não exige que abandonemos nossa personalidade, apenas nossos pecados. A irmã Neil F. Marriott, em um belo discurso sobre sermos submissos, e ainda assim disse: se apelarmos sinceramente a Deus, Ele nos leva como somos e nos torna mais do que jamais imaginamos. Isso é verdade para Joseph, é verdade para nós.
Ele nos transforma quando nos engajamos no serviço de toda a alma. O presidente Eyring disse, e essa é uma nova citação nesta segunda edição do Pregar Meu Evangelho: esta é a Igreja do Senhor. Ele nos chamou e confiou em nós mesmos com as fraquezas que sabia que tínhamos. Ele sabia das provações que enfrentamos pelo serviço fiel e, por meio de sua expiação, podemos vir a desejar o que ele deseja e ser o que devemos ser para abençoar aqueles a quem servimos. Se o servirmos por tempo suficiente e com diligência, seremos transformados. Podemos nos tornar cada vez mais semelhantes a ele. Vejo isso na vida de Joseph, busco isso em minha própria vida e descubro que quando me perco no serviço a Deus, ele me transforma de uma forma que amo, não de uma forma que temo. Rob, não consigo escrever rápido o suficiente. Tornar-se como Cristo não exige que abandonemos nossas personalidades, apenas nossos pecados. Gramei disso. Na verdade, eu me tornei uma pessoa mais divertida. Rob, sinceramente, se quiséssemos, quanto tempo mais poderíamos falar sobre as sessões 3, 4 e 5? Poderíamos dar uma aula de um semestre sobre isso e não ficaríamos sem material. Sim, é inesgotável. Joseph F. Smith diz que a sessão 4 tem material suficiente para uma vida inteira de estudos. Sim, apenas uma sessão. Sim, Eu adorei. Tenho certeza de que nossos ouvintes, todos os que estão ouvindo, estão pensando, uau, eles têm um novo amor por essas sessões e essas histórias. Na verdade, aqueles que estão ouvindo, se quiserem ir ao YouTube ou ao nosso site followhim.co, deixem um comentário para o Rob e nós faremos com que ele receba, porque é divertido saber de onde vocês estão ouvindo e o que acharam. Rob, obrigado por passar seu tempo conosco hoje. Foi realmente ótimo. Obrigado por me receber e obrigado por fazer isso para abençoar a vida de tantas pessoas. Gostaríamos de agradecer a você, Rob, por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. E a cada episódio, lembramos de nosso fundador. Ele teria adorado isso, Steve Sorensen. Esperamos que se juntem a nós na próxima semana. Estamos no site Doutrina e Convênios, no Follow EM. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site followhim.co, que é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção, David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.